Então, agora, conforme o planejamento, nós vamos partir para um trabalho mais preciso com relação a esses panos de vidro, no intuito de modelar, né? Aqui eu tenho uma representação que é em 2D, né, da forma hexagonal que constitui os painéis de vidro, e nós vamos modelar em 3D, ou seja, nós vamos modelar os montantes, né, desses painéis de vidro, inclusive com esse detalhe aqui, tá vendo essa linhazinha que aparece aqui? Nós ainda não temos esse detalhe, nós vamos colocar também esse detalhe no intuito de que o elemento fique o mais realista possível, a modelagem fique a mais realista possível. Como eu já havia falado também, você tem que pensar na relação custo-benefício de fazer essa modelagem, né? Eu vou explicar como faz, mas como a gente vai trabalhar com muitos elementos, modelagem de bastante, são vários montantes aqui, o arquivo vai se tornando cada vez mais pesado. Dependendo da configuração do seu computador, vai ficando mais difícil, né, a manipulação desse arquivo, né? Então, mas a gente vai seguir em frente, a gente vai agora dar uma ênfase maior no trabalho, né, de modelagem desses painéis de vidro, né? Uma modelagem realmente em 3D. Então eu vou selecionar um desses elementos, né? E venho aqui em editar família, tá? Tá lá aquela família que você deve se lembrar bem, que é a família chamada pano de vidro, onde nós, através do recurso interseções, nós dividimos, né? Usamos esse recurso para dividir essa superfície de forma que a gente obtivesse esse resultado, né? Você observa que os hexágonos estão do mesmo tamanho, era isso que a gente queria, né? A gente criou esses planos de referência, nós não vamos mexer neles, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É um procedimento que você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou selecionar essa superfície e vou copiar ela de forma que ela fique, que a cópia fique exatamente sobre ela, tá? Eu venho aqui no painel modificar, no botão copiar, eu pego qualquer ponto, você vê que eu posso manipular aqui a distância da cópia na direção que eu quero em função do ponto que eu peguei, mas eu vou digitar 0 porque essa cópia vai ficar, eu quero que essa cópia fique exatamente no mesmo lugar em que está a superfície original. Então copiei essa superfície, ela automaticamente é selecionada aqui. Eu vou vir aqui no botão ocultar, isolar e vou isolar esse elemento, tá? Esse aqui é o elemento que eu acabei de criar. Você já vai entender o porquê disso, tá? Então esse é a superfície, a cópia da superfície que eu acabei de criar. Eu vou vir aqui em padrão, vou colocar nenhum padrão. Representação da superfície, eu observo aqui, eu vou vir aqui em material, superfície original, material, e vou utilizar o material que a gente tinha criado, vidro catedral, tá? Então criei a cópia da superfície e apliquei o material, né? Como é que eu faço para aplicar o material? Aqui nesse caso, seleciono a superfície, representação da superfície, né? Tá lá aplicado vidro catedral. Vou agora aqui nesse botão e reinicializar, ocultar, isolar temporário. Ou seja, os elementos que estavam ocultos temporariamente, eles voltam a aparecer, inclusive essa superfície que a gente tem aplicado o padrão hexagonal. Através da tecla Tab eu posso selecionar essa superfície, né? E a gente tem duas superfícies ocupando virtualmente, né, o mesmo lugar no espaço, tá?
tá? Uma superfície com esse padrão hexagonal aplicado e a outra superfície, né, sem nenhum padrão, lisa, que a gente aplicou o material de vidro, tá? Você já vai entender. Eu venho aqui agora no menu de aplicação, novo, família, né? A gente vai trabalhar mais uma vez com o conceito de família alinhada, família dentro de família. Eu vou escolher modelo genérico métrico com base em padrão, tá? Essa família aqui, modelo genérico métrico com base em padrão. Clique em cima dela, vou abrir esse arquivo RFT, né, que é um arquivo de template de família. E eu tenho essa situação aqui, eu estou na vista 3D, eu tenho um padrão que é do tipo retângulo, né? Se eu posso selecionar aqui, né, o padrão. Então, vou selecionar, ele aqui está me dizendo que ele é do tipo retângulo e eu tenho várias opções aqui. Eu vou escolher a opção hexágono, tá? Então, esse é o primeiro passo. A gente criou uma nova família, né? Uma família de modelo genérico métrico baseado em padrão, né? E a gente selecionou o padrão e aplicou esse padrão hexagonal aqui, que a gente vai utilizar para modelar em 3D os montantes dos painéis de vidro, tá? Então vamos salvar logo essa família, salvar como família, vídeo catedral, RFA, chamar aqui padrão, vou chamar painéis de vidro. E vamos salvar. Analisando esse contexto, eu tenho um hexágono criado através de linhas de referência, como vocês podem observar, né? E em cada vértice dessa forma hexagonal eu tenho pontos adaptativos. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Vou definir aqui meu plano de trabalho. Venho aqui no painel de trabalho, definir. E está definido como nível 1. Tá? É isso mesmo que eu quero. Venho aqui no painel desenhar, linhas de referência, né? Linha. Me certifico que a opção desenhar no plano de trabalho está ativada. E vou desenhar uma linha de referência pegando desse ponto até esse ponto, tá? Eu dividi aqui esse hexágono em duas partes, né? Você vai observar, se a gente olhar pela foto, que é isso que acontece aqui, essa situação. Então essa linha de referência vai servir de base para que a gente possa modelar essa estrutura aqui, né? Que na nossa modelagem anterior, no nosso padrão anterior, a gente não tinha. A gente tinha somente o shape hexagonal, né? Agora a gente dividiu e essa linha vai servir de base para a gente tornar mais realista a nossa modelagem. Agora eu vou escolher qualquer uma dessas linhas de referência que fazem parte do contorno externo da forma hexagonal e vou hospedar um ponto sobre ela, tá? Como eu faço isso? Venho aqui no painel desenhar, linhas de modelo, vou habilitar essa opção aqui, desenhar na face, muito importante. Dessa vez eu vou habilitar esse botão, essa opção desenhar na face, que vai me permitir hospedar o ponto sobre a linha. Pego aqui elemento de ponto, vou clicar aqui está aparecendo o ponto do meio, posso clicar aqui e saio do comando, eu tenho um ponto hospedado sobre essa linha. Através desse ponto, eu vou definir um plano de trabalho perpendicular a essa linha. Como é que eu faço isso? Painel plano de trabalho, botão definir. Venho aqui, deixa eu sair do comando, vou girar aqui para otimizar a visualização. Vou habilitar aqui a opção linhas finas, para a gente poder visualizar melhor o que está acontecendo, tá? Venho aqui, painel plano de trabalho, botão definir.
definir plano de trabalho, né? Clico nele, vou aproximar o cursor, tá? E ele me mostra esse plano perpendicular a essa linha de referência. Eu poderia, com o auxílio da tecla Tab, escolher outros planos, tá? Com base nesse mesmo ponto, mas eu quero exatamente esse plano aqui, tá? Vou clicando com a tecla Tab até encontrar de novo esse plano perpendicular à linha de referência, nesse sentido, cliquei, meu plano de trabalho está definido, né, perpendicular a essa linha de referência. Agora eu vou conferir se o meu plano de trabalho realmente está definido como sendo aquele plano perpendicular a essa linha de referência. Para isso eu venho aqui no painel plano de trabalho, exibir plano de trabalho, né? Ficou tudo azul aqui, deixa eu afastar, e a partir do momento que eu afasto, você observa, olha só o meu plano de trabalho aqui definido, tá? Então, através do botão exibir, eu estou confirmando, eu estou conferindo, né? Eu estou me certificando de que o meu plano de trabalho foi definido da forma correta, ou seja, perpendicular à linha de referência. Eu posso até deixar essa opção exibir habilitada, né? Agora eu vou vir aqui no painel desenhar linhas de modelo, né? E vou pegar círculo, né? A ferramenta de desenho de círculo. Antes disso, muito importante, olha, eu estou aqui com essa opção desenhar na face. Agora, como eu estou com um plano de trabalho definido, eu vou desenhar nesse plano de trabalho, eu vou habilitar a opção desenhar no plano de trabalho, tá? Voltei com ela. Eu tinha utilizado essa opção para hospedar o ponto na linha, e agora eu vou desenhar um círculo nesse plano de trabalho, volto a habilitar essa opção desenhar no plano de trabalho. Pego a ferramenta círculo, né? Essa opção aqui está habilitada, como a gente acabou de ver. Venho aqui nesse ponto, vou desenhar um círculo com raio de 10 milímetros, já atende nossa necessidade. Ele aqui está dando uma mensagem, o elemento está muito pequeno na tela. Quando isso acontecer, a gente cancela, tá? Vou aproximar aqui bastante. Venho de novo, linhas de modelo. Estou com essa opção desenhar no plano de trabalho ativada. Clico na ferramenta círculo. Tá? Vou criar um círculo com raio de 10 milímetros. Tá? Agora, o meu nível de visualização permite que eu consiga visualizar esse círculo sem dar aquela mensagem, tá? Posso afastar novamente. Agora é interessante que eu desabilite a opção exibir plano de trabalho, tá? Aqui modificar, clico em exibir, e o que eu vou fazer? Vou selecionar esse círculo e, com o auxílio da tecla Ctrl, pressiono Ctrl, clico no ciclo fechado de linhas de referência que definem essa forma hexagonal, tá? Estou com as duas, estou com o ciclo de linhas de referência selecionado e com o círculo que eu criei também. Venho aqui no botão criar forma, forma de sólido, e aqui a estrutura, né, do painel hexagonal da parte externa foi criada, tá? Então eu vou utilizar o mesmo procedimento para criar a estrutura aqui. Eu mais uma vez venho aqui no painel desenhar, linhas de modelo, vou habilitar de novo desenhar na face, porque eu quero hospedar um ponto aqui nessa linha, tá? Hospedei aqui o ponto, vou vir aqui no painel plano de trabalho, definir, defino esse ponto perpendicular a essa linha de referência. Para me certificar, venho no painel plano de trabalho, exibir plano de trabalho, olha lá. É esse plano de trabalho aqui que eu vou utilizar agora. Volto para o painel desenhar, linhas de modelo, círculo. Vou habilitar a opção desenhar no plano de trabalho, tá? E vou desenhar, vou aproximar aqui, vou desenhar um círculo com raio de 10 milímetros. Está desenhado. Agora, não me interessa exibir esse plano de trabalho, ou seja, fica melhor se eu desabilitar essa opção exibir, para que eu possa visualizar melhor. Vou
pegar aqui esse círculo, selecionar esse círculo e, com auxílio da tecla Ctrl, essa linha de referência aqui do meio. Botão criar forma, forma de sólido, pronto. Está criado a estrutura, né, do painel de vidro, né? Criei a estrutura externa, criei aquela parte interna do painel de vidro, tá? Considerando um montante de forma circular. Agora eu vou associar um parâmetro de material à estrutura, né, do painel de vidro. Então eu venho aqui, com auxílio da tecla Tab, eu vou selecionar toda essa forma, esse elemento criado, que constitui a estrutura externa do painel de vidro. Venho aqui no campo, em propriedades do campo material, venho aqui nesse botãozinho aqui, adicionar parâmetro, tá? Parâmetro de instância, e vou colocar aqui material, estrutura, painel de vidro. Ok. Material, estrutura, painel de vidro. Ok. Agora eu seleciono, com o auxílio da tecla Tab, se eu pegar aqui eu estou selecionando somente a linha de referência, não é isso, eu quero selecionar a forma. Selecionei essa forma de sólido aqui. A mesma coisa aqui no campo material, né, na paleta de propriedades no campo material, venho aqui nesse botãozinho e vou associar esse parâmetro que eu tinha criado, um parâmetro de instância, material, estrutura, painel de vidro. E a gente pode ver que já foi associado, né, parâmetro de material à estrutura do meu painel de vidro. Antes de dar prosseguimento, eu preciso fazer uma retificação. Eu havia parado o vídeo e testado o comportamento dessa família, ela não funcionou apropriadamente, não funcionou adequadamente, tá? Eu já solucionei o problema, tá? E você vai continuar da mesma forma. Aí no vídeo, tá? Eu só vou refazer um procedimento aqui, refazer uma modelagem aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa parte aqui central, essa forma, eu vou excluir. Vou selecionar essa linha de referência, o problema foi na criação dela e vou excluir, tá? E vou aqui no painel desenhar, linha de referência, desenhar no plano de trabalho e, quer dizer, nesse caso agora aqui, isso não vai importar, né, essa opção estar ativada ou não. O importante é que eu ative essa opção aqui, Snap 3D, tá? Essa é a correção. Eu vou refazer a minha linha de referência, essa linha aqui, utilizando essa opção Snap 3D. Aqui eu pego, me certifico de estar pegando exatamente nesse ponto adaptativo e nesse ponto adaptativo daqui. Daí aqui desenhei a linha de referência, procedimento que você já conhece. Eu venho aqui no painel desenhar, vou pegar elemento de ponto e vou hospedar um ponto aqui nessa linha. Repara que eu estou com essa ferramenta, esse botão desenhar na face habilitado, hospedei um ponto. Venho aqui definir plano de trabalho, definir esse plano de trabalho a partir desse ponto. Vou aproximar aqui bastante, venho aqui linhas de modelo. Agora eu vou passar aqui para habilitar esse botão desenhar no plano de trabalho, pego a opção de desenho de círculo e vou desenhar um círculo com raio de 10 milímetros. Tá? Vou selecionar esse círculo, com auxílio da tecla Ctrl seleciono essa linha de referência, botão criar forma, forma de sólido, foi criado novamente, né, essa estrutura aqui do painel de vidro, que é a estrutura central, né, que é exatamente essa parte aqui que a gente está querendo criar. E o que eu vou fazer agora? O que falta fazer? Como a gente tinha deletado, vou ao auxílio da tecla Tab selecionar essa forma sólida e vou associar o parâmetro de material, material, estrutura, painel de vidro. Uma vez feita a correção,
eu vou salvar, simplesmente salvar a modificação que eu fiz, a correção que eu fiz, e vou carregar essa família para dentro daquela família chamada pano de vidro, né? Família pano de vidro, onde a gente tem a nossa superfície, que já tem um padrão hexagonal aplicado com as proporções que a gente quer. Então vou aqui carregar no projeto, nesse botão, vai aparecer duas opções, porque a família catedral está aberta, mas não é na família catedral que eu vou carregar. Eu vou carregar aqui, vou escolher essa opção pano de vidro. Vou carregar nessa família, ok. E aquela família foi carregada para dentro dessa família aqui. Então a gente está trabalhando mais uma vez com o conceito de família aninhada, né? Ver como isso é importante. O que eu vou fazer agora? Antes de mais nada, eu venho no navegador de projeto, vou mostrar para vocês que aqui aqui em painéis cortina é onde eu vou encontrar aquela família painéis de vidro que eu acabei de carregar, tá? Se eu desfizer a ação, deixa eu dar Ctrl Z, sumiu aquela opção aqui painéis cortina. Então o que eu faço? Eu volto lá novamente, carregar no projeto, já tinha marcado essa opção, carreguei e ela está aqui de novo, tá? Painéis cortina, painéis de vidro. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa superfície com padrão hexagonal aplicado, venho aqui em hexágono e aqui aparece aquela família painéis de vidro. Vou selecionar e a gente já vai ver o que acontece. Lembrando, obviamente, que existe aí uma demanda de processamento maior, né? A gente está trabalhando com detalhes, né? Com a criação de elementos complexos. Então ele está processando, né? E a gente já vai ver o resultado. Olha só que legal. Agora eu tenho aqui a família pano de vidro, né? Com esse resultado aqui, que é exatamente esse resultado aqui que a gente estava buscando, né? Sendo que aqui eu já tenho modelado esses elementos aqui, eles estão em 3D, eles não são mais um padrão, né, 2D, são elementos em 3D, por isso mesmo eu tenho uma demanda maior de processamento, de memória, tá? Então a gente tem que pensar na relação custo-benefício da gente fazer essa modelagem, tá? E a gente vai carregar essa família para dentro da família catedral e a gente vai ter ainda mais demanda de processamento.